Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando em casa. E aqui é o professor José Neto, do curso de Agricultor Orgânico, professor da disciplina de Solo e Sistemas Agroecológicos. E hoje vamos falar sobre a acidez do solo. O que é a acidez do solo? Bem pessoal, é muito importante que nós vejamos isso no nosso conteúdo programático, para que a gente entenda, como que é o sistema solo, a interação sistema solo, água, planta, atmosfera, enfim, quais são as diretrizes mais importantes, que pode afetar a produção, enfim. Então, como programado, e eu já falei agora há pouco, vamos falar sobre a acidez do solo, beleza? Então vamos lá então. Bem, o que é a acidez do solo? Pessoal, a acidez, ela é mensurável, A gente usa a escala de pH. O que é pH? É potencial de hidrogênio, Quanto menor o valor de pH, maior a atividade de íons de hidrogênios, E maior é o caráter ácido da substância. Ou seja, quanto maior a quantidade de óxido de hidrogênio, de hidrogênio, maior é a acidez do solo. Então esses valores eles vão de 0 a 14, Sendo que de 0 a 6 é considerado ácido, 7 neutro e de 8 a 14 é alcalino, tá bom? Ou base. Então vamos lá. pH do solo. Um solo ácido ele possui altos níveis de hidrogênio, Quanto maior a quantidade, quanto maior e mais próximo de zero, é a quantidade de hidrogênio. Então, quanto mais H no solo, que é o hidrogênio, maior é a proximidade do zero. Então, o zero é extremamente ácido, tá bom? O zero, pessoal, é hidrogênio puro, vamos dizer assim, hidrogênio reativo, tá? Um solo considerado base, ele possui níveis altos de hidróxido, O que é o hidróxido? É uma molécula de oxigênio com de hidrogênio. Quanto mais perto do nível pH 14, maior a quantidade dessa hidroxila, desse hidróxido, tá bom? Então, assim, por que isso é importante? Porque a gente vai ver mais para frente, na regulação da acidez do solo, através da calagem, que é fornecimento de calcário no solo, que você está fornecendo o hidróxido de cálcio, que tem esse OH. Quando ele encontra esse H mais no solo, que é o hidrogênio reativo que causa acidez, a sua reação forma a água, Então, até eu fiz uma equaçãozinha aqui, dessa reação, e isso é importante a gente entender, porque a gente tem que fornecer essa quantidade de hidroxila para neutralizar aquele pH, aquele hidrogênio, para formar um pH ideal, A gente viu isso na última aula, mas a gente vai revisar isso de novo agora, tá bom? Então, assim, mas de onde origina essa acidez dos solos, pessoal? Pode ser de N, X quantidades, X formas, sim, várias, mas a gente vai falar das principais, Primeiro, a mais principal que eu vejo na formação do solo, A origem do solo, ou seja, o tipo de rocha mãe que a gente já falou nas aulas passadas, que originou aquele solo através dos anos, dos fatores de intempéries, Então, solos mais ácidos, eles são originados de rochas que têm menor quantidade ou são de origem pobre de cálcio, magnésio, potássio e sódio, tá bom? Então, os solos mais férteis e com menor acidez, eles têm essa origem rica desses minerais, Então, são solos mais de origem de solos sedimentares, rochas sedimentares, como rochas calcíticas, Outro fator que origina a acidez do solo é através da lixiviação e erosão. O que é lixiviação? É com a água, das chuvas e tudo mais, da irrigação, ao longo dos anos você tem a eliminação, É como se fosse dentro do solo mesmo, para camadas mais profundas. A água vai levando essas cargas, que aniquilariam ou estabilizariam essa acidez desse hidrogênio no solo, tá? Então, a erosão também. Por quê? Porque a erosão nada mais é que com a água, você eliminando partículas do solo, às vezes tem essas cargas para outras regiões, tá? Outro fator também que são solos mais velhos, eles são mais ácidos. Geralmente, os solos dos trópicos, por exemplo, Brasil, que são solos mais antigos, mais interperizados, a gente já falou sobre isso, eles também têm uma característica de ser mais ácidos. Por quê? Porque ele teve uma quebra maior das partículas da rocha e liberou mais quantidade de hidrogênio para o solo, tá bom?
Hoje, estima-se que mais de 70% do solo do Brasil é considerado ácido, ou seja, tem grandes concentrações de hidrogênio. Outro fator também que pode acontecer de tornar o solo ácido são solos cultivados há muitos anos. Por quê, professor? Porque naturalmente as raízes das plantas elas liberam hidrogênio para ter uma reação de troca de cátions e ânions ali, né? Então, solos muito agricultáveis ao longo dos anos, eles têm maior liberação pelas raízes das plantas de hidrogênio. Isso faz o quê? Uma ligeira aumento da acidez do solo. Nada preocupante, mas isso contribui. Então, se você tem um solo já ácido, naturalmente, por origem, mais esses fatores que eu estou falando aqui, solo muito irrigado, né? O solo muito cultivado ao longo dos anos, vai somando e vai, né, aumentando a acidez do solo. Por isso que é muito interessante, com certa periodicidade, fazer a calagem do solo, tá? Tem gente que faz todo ano, mas às vezes não é necessário, porque você tem que fazer sempre análise de solo, a gente já falou sobre isso. Mas vai ter mais aulas que a gente vai falar mais aprofundadamente disso. Sempre fazer análise de solo para ver o que? Se o pH está ideal, se está alterado, enfim. Que se às vezes você fazer de forma discriminada eu falo assim, deliberativamente fazendo, você pode ter o que? O aumento do pH, né? Se torna ele mais básico, também não é ideal. A gente viu aquele gráfico, disponibilidade de nutriente, né? Mas a gente vai rever nessa aula que o pH tem que ser ideal. O que pode ser feito é realmente fazer a calagem algumas vezes, alguns ciclos de cultura para fornecer cálcio e magnésio no solo, tá bom? Mas não para regular pH. O pH você regula só através de análise de solo, para você ter certeza do que você tem ali, tá certo? Bem, outros fatores, né, que a gente vai falar agora, que também caracterizam e pode propiciar a acidez do solo, reações químicas do solo com o ar atmosférico, ou aquele ar que a gente viu que tem na composição do solo, com a água, né? Por exemplo, o CO2, né, mais a H2O, você forma o H2CO3. E ao longo da reação, ele tem a liberação de H mais HCO-3. Então, esse H+, ele é ácido, tá bom? Outro fator também químico no solo é a hidrólise, né? Que hidrólise é quebra pela água da hidroxila de hidróxido, desculpa pessoal, eu coloquei errado, vou corrigir isso aqui para subir o material, tá? Do alumínio mais 3, que o alumínio é tóxico, a gente viu em outras aulas que ele é tóxico, né? Então, quando ele reage com a água, ele forma hidroxila de alumínio mais 3 átomos de hidrogênio reativo, né? E isso causa acidez do solo. Eu confundi aí, tá? Na hora de escrever, pessoal, mas eu vou corrigir isso aí, tá? Não é a quebra da hidroxila do alumínio, não. Mas é a hidrólise, né? A quebra da água juntando com o alumínio mais 3 no solo, tá? Essa reação química ocasiona isso. Eu vou corrigir para subir o material, tá certo? Mas falando para vocês aqui para entender. Bem, com a utilização de fertilizantes do solo ao longo do tempo, principalmente os que têm composição amoníacos, né, que tem nitrogênio, também é um fator que contribui para a acidificação do solo, tá bom? A gente falou muito sobre a questão da mineralização da matéria orgânica, que é um processo, né, você tem a matéria orgânica, ao longo do tempo, você vai ter na matéria orgânica sendo composta, tem um processo chamado mineralização, a gente falou sobre isso, né? Que ela chega a fazer a última parte, né, das substâncias, né, se torna inorgânica, né, a última fase, né? Nesses processos também tem liberação de hidrogênio, tá? Ah, professor, mas você falou que solos com altas concentrações de matéria orgânica é ideal. É ideal, pessoal. Só que tem solos que são extremamente grande quantidade de matéria orgânica que acaba que tem muita liberação de hidrogênio. Não é algo preocupante, mas como eu falei anteriormente, a soma desses fatores de acidificação do solo vai contribuindo para a acidificação do solo. Então você tem solos velhos, solos com muita matéria orgânica extrema, você tem solo muito cultivado. Então, entendeu? A soma do bolo acaba alterando sim o pH, tá? Mas são pontos pontuais, né? Uns mais relevantes que outros, né? E um fator também muito importante, pessoal, é que em solos que são cultivados há muito tempo, né? E não tem a reposição dos nutrientes necessários para a planta de forma correta, também faz com que a planta absorva cátions, né, pela raiz
e isso aumenta a quantidade de hidrogênio no solo, o hidrogênio residual, tá? Que é aquele hidrogênio que vai ficando. Então, isso também somado, né, com as outras características que a gente fala que pode acidificar o solo é um problema, tá bom? Então, mas professor, quais são os tipos de acidez no solo? A gente tem vários tipos, né, mas a gente categoriza eles em alguns, né, que eu vou falar para vocês. O que é essas características de acidez? A gente tem a acidez ativa. O que é a acidez ativa? Ela é a acidez que a gente consegue mensurar através daquela escala de pH, de potencial de hidrogênio no solo. Ela é importante para a gente saber o quão ácido está aquele solo, tá bom? Nós temos também outro tipo de acidez, que é a acidez trocável. O que é a acidez trocável? É a acidez devido aos íons de Al3 e hidrogênio. A gente viu, né, que até eu vou corrigir, a questão da junção do hidrogênio, da água, né, com o alumínio mais 3 e formar essas partículas, né, de alumínio e hidrogênio reativos, né? E além de mais, pessoal, o alumínio é muito tóxico para a planta, tá bom? Então, mas por que isso acontece? Porque a partícula de argila, pessoal, ela é muito cheia de cargas, né? Se a gente olha de uma forma microscópica da partícula de alumínio, que são os colóides, né? Você vê que as cargas de hidrogênio e alumínio ficam retidas. Isso é um problema por quê? Porque ela começa a absorver nutrientes que eram para ser para a planta e absorve e se tornam inutilizáveis, principalmente a questão do fósforo, tá? Então, esse é um problema. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz a calagem, a gente está fornecendo cargas para essa partícula, né, de argila, e neutraliza esse alumínio mais esse hidrogênio. Por quê? Porque o hidróxido de cálcio vai quebrar, vai reagir o cálcio com aquele Al3, né? E você vai ter o OH, que é a hidroxila, reagindo com esse hidrogênio formando água. Então, por isso que a gente usa o calcário para controlar o pH, tá? Essa questão de reações químicas, tá bom? É como se fosse uma berganha com a partícula de argila. Vamos usar assim, em português claro para vocês entenderem. Chegando na partícula de argila, fala, toma esse calcário, neutraliza esse hidrogênio, esse alumínio e não pega meus nutrientes, tá bom? É uma forma assim interessante de a gente fazer essa analogia, tá certo? Outra característica de acidez também é a acidez não trocável ou acidez potencial. O que é isso? É devido ao íon de hidrogênio ligado por forma covalente. O que é essa ligação covalente, professor? São ligações por pares de elétrons, né, com o hidrogênio. Em outras formas de acidez que se ionizam no solo em decorrência do pH do solo. Então são outras formas de acidez no solo, que a gente acha que é só hidrogênio, né? Mas tem outras formas sim, por exemplo, com reações do enxofre, né? Você tem formação de ácido sulfúrico no solo, enfim. Mas não vou entrar muito nesse detalhe não, porque é muito abrangente isso aí, tá certo? Mas que existe outros tipos de acidez no solo, tá bom? Quais são as fontes, então, professor, de acidez no solo? Bem, a gente já falou que existe a questão da liberação da acidez pela composição da matéria orgânica, a gente tem o hidrogênio retido na partícula de argila no solo, que foi o que eu falei anteriormente, e a gente tem o hidrogênio retido nas moléculas de alumínio e ferro, também falei um pouco. Mas é bom destacar o ferro, pessoal, que, por exemplo, os solos goianos, você já viu que eles são bem vermelhos, né? Aquilo ali, aquela característica de vermelha é graças ao solo, né? ao ferro, desculpe, que é uma questão do solo ser muito antigo, você tem muito ferro, então é o que caracteriza aquela coloração vermelha, a gente fala o solo vermelho, né? Então solos com aparência mais vermelha é graças ao ferro, né? Então esse ferro, né, ele também retém o hidrogênio, né, e causa acidez no solo, tá certo? Vocês lembram de eu ter falado aquela vez de CTC, que a matéria orgânica aumenta, a questão da CTC no solo? Então, essa é a CTC, a capacidade de troca catiônica, né? Então, foi importante te ver naquele momento, né? E vamos ver agora de novo. Então, a gente tem a fase sólida, né, do solo. Então, você tem a partícula de argila, né? E você tem a matéria orgânica, tem os óxidos, o óxido, né, o óxido de ferro, enfim. Então você tem essa questão do reservatório, né, de cargas. Então a matéria orgânica ela atua como? A matéria orgânica vem, né, e retém esses alumínio e esse hidrogênio
tóxico, né? Então você tem a troca de cargas. Então você vê aqui que a partícula de argila ela tem o cálcio, alumínio mais hidrogênio ali. Então essas são as acidez trocáveis, né? E você tem nos óxidos de ferro a acidez potencial, né? O que é essa acidez potencial? Ela pode ser um potencial de acidez, que são os outros tipos de acidez que a gente falou, tá? Então o que acontece? Quando você tem o solo na fase líquida, né, que é a partícula do solo com água, você tem a quebra, né, a liberação desses elementos, né, para a fase líquida do solo, né? Então você tem a acidez trocável, né, a acidez ativa. Então essa acidez ativa ela vai ter a partícula, né, de argila e agrega ali. Vai na matéria orgânica, agrega, vai nos óxidos e lá agrega. Então o que acontece? Você tem tanto a parte reservatória, que é a CTC, e a parte de dreno, né, na parte líquida. Então, você tem esse fluxo de carga. Então, por isso que a calagem é importante. Porque uma vez que você fornece o cálcio ali, né, mais a hidroxila, você tem as trocas de carga entre essas partículas de argila, matéria orgânica, óxido e outras formas como que eu vou dizer para vocês? De cargas, né? Então, assim, quando você aumenta a matéria orgânica no solo, porque a argila não tem como você aumentar no solo, você não vai pegar caminhões e caminhões de argila e levar para o solo, né? Você tem como aumentar a quantidade de matéria orgânica. Então, quando você aumenta a quantidade de matéria orgânica, você está aumentando a CTC, então você está aumentando a capacidade de troca de cátions e ânions no solo, né? Através dessas trocas de cargas. É muito confuso, muito complexo, mas eu espero que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, por favor, não deixe de perguntar nos fóruns. Já falei que podem perguntar por WhatsApp, por e-mail, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Então, bem, vamos passar para a próxima parte, tá bom? Bem, mas professor, está falando de acidez, de carga, não sei o quê, mas quais são os efeitos da acidez no solo, né? Quais são os problemas? Pessoal, são muitos problemas, principalmente a questão de deficiência de nutrientes, principalmente do fósforo. E a alta fixação do fósforo na partícula de argila, né, que eu falei para vocês, são a questão das trocas, né, de cargas, são as cargas trocáveis, né, que um compensa o outro, né. Então, solos, vocês têm uma noção, a cada 100 kg de fósforo que você coloca no solo ácido, somente nos goianos, 70% ele fica retido. Então, por isso que a calagem é importante. Por que, professor, é importante isso? Porque, primeiro, o fósforo é muito caro mesmo. Eles não são de fontes renováveis, tá? E tem a questão de contaminação no meio ambiente. Quando você vê um lago cheio de algas verdes, né? É porque aquilo ali é decorrência principalmente do uso massivo de fósforo, né? Que fica ali no solo e a água da chuva lixivia para esses reservatórios de água. Então você aumenta a quantidade de fósforo na água, então as algas aproveitam daquilo, né? Então a gente fala litrofização da água, né? Acho que o termo correto é isso mesmo. Então isso é um problema. Então você eleva os custos de produção, mas às vezes você poderia resolver aquilo de uma forma mais simples, fazendo a calagem, né, de solo. Você fornece carga de cálcio e hidroxilas para o solo e ele não retém tanto fósforo, entendeu? Mas isso, pessoal, temas de teses, enfim, é outro assunto, mas eu estou falando que causa deficiência por conta disso, tá? Você vai ter baixos teores de cálcio, magnésio e potássio no solo, por conta da acidez, que a gente vai ver aquela tabela de novo, tá? Porque quanto mais ácido o solo, mais próximo de zero, a gente vai ver que as linhas de disponibilização no solo, para a planta, elas diminuem também. Por quê? Essas cargas vão para reagir com o hidrogênio, né? Então, é um problema muito grande. A toxicidade do alumínio. Eu já falei muitas vezes para vocês que o alumínio é tóxico para a planta, né? Então, quanto mais ácido o solo, você tem mais disponibilidade de alumínio. Por quê? Porque a gente viu lá que as cargas, elas vão reagindo com a água, vão liberando o alumínio para o solo. E ele é tóxico. E além de liberar o alumínio, que a gente viu naquelas equações, você tem liberação de hidrogênio também, tá? Você tem um problema de toxicidade de ferro e manganês para a planta, né? Você tem alta disponibilidade. Então, assim, professor, mas por quê? Porque a gente viu que o ferro e o manganês é um micronutriente e a planta precisa dele em poucas quantidades. Mas quando você tem muita disponibilidade, acaba que ele se torna tóxico.
Porque você tem uma concorrência dele com outros nutrientes, questões de cargas, né? E você tem a redução também da eficiência da fertilidade do solo, né? Dos fertilizantes. Mas por que, professor? Bem, eu acabei de falar do fósforo, né? Mas na maioria dos macronutrientes, quando você tem um solo muito ácido, você tem o quê? Você tem muita carga trocável, né? Carga trocável, desculpa, você tem muita carga, né? Principalmente de hidrogênio, de alumínio, enfim, de ferro, manganês, né? A gente vai ver no gráfico lá, daqui para frente, né? Então, quando você coloca aquele fertilizante, em vez de ele ficar disponível para a planta, ele vai reagir com um desses elementos, né? Então, por isso que é bom regular o pH. Eu vou tornar a bater nisso. É importante, suma importância, regular o pH do solo por essas questões. E isso está correlacionado à acidez do solo. Então, por isso que é importante a gente ver essa questão, tá bom? Então, aqui, vamos relembrar a última aula. Então, a gente tem um gráfico aqui de pH. Vocês lembram que eu falei para vocês? Quanto mais próximo de zero, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais base, né? Ou alcalino. Então, vejam bem. O solo pH 5, a quantidade de ferro, cobre, manganês e zinco é altíssima. E o alumínio também. Então, nota que é tóxico para a planta, né? Você tem esses problemas, né? Então, veja que os micronutrientes, eles estão gritantes, né, pessoal? Muito altos mesmo, no pH 5. Então, imagina um pH 3, né? Nossa, deve estar, né, muito incultivável, tá assim, né? Mas um pH regular, que é o pH ideal, pessoal, é de 6 a 6,5, ou 5,5 a 6,5. É um pH muito bom nos solos goianos, né? Eu falo solos goianos, solo centro-oeste, né? Não estou falando goiano porque é o que eu tenho mais domínio, tá certo? Então, nesse pH, você tem um alumínio baixo, você tem os micronutrientes de disponibilidade ideal, os macronutrientes já começam a ficar mais disponíveis, porque você não está tendo a reação dele com outros elementos, né? Então, é importante corrigir a acidez do solo, tá? E como que a gente faz isso? Através da calagem, fornecimento de calcário. Mas isso a gente vai ver em outra aula, como que é certinho, tá? A calagem e tudo mais, tá bom? Bem, mas quais são os efeitos da acidez do solo? Continuando a mesmo o que a gente estava falando, né, no último tema agora, né? Bem, pessoal, a gente tem organismos micro-organismos que eles não vivem em certo pH, né? Vou citar um exemplo para vocês, muito besta, né? Já viu a avó da gente falar assim, joga leite magnésio no sapato para acabar com o chulé, ou passa limão no subaco para acabar com a subaqueira, né? Tem um certo efeito científico sim, por quê? O mau cheiro causado por alguns micro-organismos ali, ou seja, bactéria, fungo, é porque naquele pH do seu subaco ou do seu pé está propiciando para esses micro-organismos crescerem e causar mau cheiro. Então, quando você altera ele ou para ácido com limão ou para base com hidróxido de magnésio, que é o leite magnésio, você está alterando o pH e naquele pH ele não consegue viver. Mesma coisa acontece nos solos. Então, tem micro-organismos, né, que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, né, e liberam nutrientes para a planta, que em determinado pH eles não conseguem sobreviver ou viver, né, e as suas atividades são diminuídas. Então você tem tanto a diminuição da população desses micro-organismos, como a redução da sua atividade. Isso é muito ruim, tá, pessoal? E outra questão muito importante, que assim, no Brasil a gente consegue ter esse potencial de produção de soja, pessoal, graças às bactérias do gênero Rhizóbio, né? O que são essas bactérias? Elas realizam um processo chamado de FBN. O que é FBN? Fixação biológica de nitrogênio. Elas conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera e tornar ele disponível para a planta, né? Graças a isso, né, foi até uma pesquisadora brasileira que descobriu isso. Graças a gente economiza bilhões de dólares todos os anos com a não utilização ou utilização reduzida de nitrogênio nas plantações de plantas da família da fabácea, principalmente da soja, tá? Então, quando você tem um pH reduzido ou pH mais ácido, né, você tem as atividades dessas bactérias reduzidas também, tá? Então, isso é um fator que diminui essa fixação biológica de nitrogênio. Isso é um problema muito grande, tá bom? Então, torna a dizer, por isso que é importante estudar a acidez do solo, fazer análise e fazer a correção do pH, tá bom?
Bem, agora a gente vai passar para outro tema que é o poder tampão do solo. Puta que pariu, professor. O que é esse poder tampão do solo? Meu Deus do céu. Bem, pessoal, o poder tampão é a capacidade ou poder do solo no que diz respeito à resistência do solo em ter o valor do seu pH alterado quando tratado em ácido ou base. Ou seja, como que aquele solo ele vai conseguir reagir quando você tenta controlar a acidez, entendeu? Mas o que ele tem a ver com a acidez do solo? Tem tudo a ver, pessoal. Quanto maior a acidez potencial do solo, então quanto maior a quantidade de hidrogênio no solo, maior será o poder tampão do solo. Então mais reativo ele é. Então solos mais ácidos, mais reativo ele é, né? Mas assim, professor, em quais solos ele prevalece mais? Bem, em solos com maior teor de argila, né? Então um solo que tem mais argila e matéria orgânica, o efeito tampão do solo é maior do que em solos arenosos. Por quê? Porque quanto mais argila e matéria orgânica, mais CTC você tem, né? Você tem maior capacidade de troca catiônica ali. E às vezes pode ser um problema ou não pode ser um problema, né? Depende do ponto de vista. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Aquela figura que a gente mostra as trocas de cargas, tá bom? Em resumo, pessoal, solos com textura argilosa tem maior potencial de acidez, maior poder tampão e maior necessidade de calcário, ou seja, de calagem. Solo com textura média arenosa tem menor acidez potencial, menor poder tampão e menor necessidade de calcário. Só que assim, pessoal, tudo é questão de ponto de vista, né? Porque às vezes não é porque o solo argiloso tem muita matéria orgânica que está causando acidez, tal, muita interpérie, é um problema, porque corrigir o pH é algo simples, né? Agora, você mexer na estrutura de um solo é muito complexo. Não tem como você aumentar a quantidade de areia ou quantidade de argila de um solo, né? Ter como tem, mas é inviavelmente, né? Pensa você mudar a textura de um solo de argila, que é muito arenoso. Você vai carregar caminhões de toneladas, toneladas, toneladas numa área de 100 hectares para mudar a textura do solo? Entendeu? O que a gente pode fazer? Aumentar a quantidade de matéria orgânica, né? Porque o solo argiloso, ele consegue agregar mais as cargas. Então, oravante isso, né? Você consegue mexer no pH, ele não só potencialmente fértil. Meu avô conta, né, que quando chegaram no estado de Goiás, ela trocava hectares e hectares de terra em troca de galinha, ou burro, ou cavalo. Porque não se falava assim, esse solo é infértil. Na verdade, o solo é muito fértil, o problema era o pH. Então, com a Revolução Verde, né, na década de 70, com a chegada dos pacotes tecnológicos, né, chegou a calagem. Né, então, aí o solo, né, se tornou muito valioso. Né, então, tudo é questão de ponto de vista. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, era só isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe, de novo vou dizer, não deixe de tirar dúvida. Aproveite o curso, tá? Como eu falei, né? Estou falando muita coisa para vocês, mas o que eu quero mesmo é que vocês aprendam. É muito importante que vocês aprendam, tá bom? Então, por isso que a gente dividiu bem assim, né? É mais que 15 horas só da disciplina, mas é porque eu quero que vocês aprendam. Então, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Um beijão, fique todo mundo com Deus, tá bom? Tchau!